Vamos escolher o que vamos ler no mês de maio, junto comigo e a tabela da leitura. Oi, eu sou a Paloma e eu amo ler livros aconchegantes, principalmente no outono. Alguns vídeos atrás eu fiz uma TBR outonal, onde eu escolhi vários livros que eu gostaria de ler durante esse período de outono, que abrange 3 meses, mas eu fiquei com vontade de utilizar a tabela da leitura de novo, então eu quero com vocês escolher com a tabela da leitura também, as minhas leituras de maio, os livros que a tabela vai me fazer ler. Se você não conhece, a tabela da leitura é esta coisa que está do meu lado, um jogo de escolha de livros que eu criei já faz alguns anos, e eu transformei a tabela da leitura também num outro vídeo, vou deixar marcado aqui no card para vocês assistirem. Agora ela funciona de forma magnética e conforme eu for fazendo, eu acho que vocês vão conseguindo entender como ela funciona. Mas eu tenho todas essas cartinhas aqui que são diferentes características de livros. Eu vou sortear e vou preencher a tabela da leitura. Depois, com combinações específicas que as meninas lá do grupo de membros me passaram, eu vou escolher os livros de acordo com o que a tabela da leitura me diz para escolher. Então vamos primeiro sortear as cartinhas e preencher a tabela para a gente ter um ponto de início. Essa é a nossa tabela conforme ela foi sorteada. Acontece, gente, que geralmente eu tiro uma cartinha e aí eu acabo sorteando apenas essa carta para substituir e assim não tem erro, porque se alguém me mandar uma combinação repetida, eu já vou ter sorteado outra carta. As meninas lá do grupo me mandaram uma lista de combinações e como elas estavam vendo as combinações uma da outra, elas não me mandaram nada repetido. Pensando nisso e já para eu não ter o spoiler de tudo que vai acontecer, porque eu já sei quais são as combinações, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma cartinha, vou escolher o livro, sortear apenas a fileira B ou apenas a fileira C, conforme a combinação que elas me mandaram. E a minha câmera tá ficando doidinha com esse monte de bolinha aqui. Então talvez seja melhor assim, pra que não tenha erro, entendeu? Pra que assim eu consiga tirar coisas legais. Ainda não sei se eu vou sortear e mostrar a leitura pra vocês ou se eu vou sortear tudo e depois mostrar todos os livros. Geralmente eu faço nessa segunda opção, mas enfim. Então vamos começar e aí a gente vai decidindo, porque eu comecei a gravar esse vídeo e nem eu sei exatamente o que eu tô fazendo, mas tudo bem. Então a primeira combinação que elas me mandaram foi A5. A5 é essa cartinha aqui, autor novo, então um autor que eu nunca tenha lido e vai ser a minha primeira experiência lendo algum livro dessa pessoa. Eu tava animada por essa cartinha porque me dá abertura para escolher muitos livros. Agora então vamos sortear toda a fileira A, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Ok, sorteei de novo e a próxima combinação é D1. D1 é uma carta que eu amo, criatura mágica, então algum livro que tenha algum tipo de criatura mágica. E aqui tem que ser alguma coisa bem de fantasia mesmo, tá? É assim que eu gosto. Vamos sortear então toda a fileira D de novo. Eu amo que eu nunca consigo sortear nada certo, gente, e a câmera fica doidinha. Fileira D sorteada, a próxima combinação é B5. B5 era uma carta que eu não queria tirar, porque isso aqui me complica durante o mês, gente. Um livro com mais de 500 páginas. Nem preciso explicar, né? Simplesmente tenho que aceitar e escolher. Vamos sortear toda a fileira B de novo. Por favor, não me chamem para jogar cartas com vocês, porque eu simplesmente nunca sei embaralhar. Mas se tem uma coisa que eu gostei é que essa tabela magnética ficou extremamente prática. Vamos para a próxima combinação, que é D3. D3 é um livro fora da minha zona de conforto. Essa carta é especial porque vocês estão vendo essa bolinha prateada aqui? Isso quer dizer que eu tenho direito de comprar um livro da minha wishlist. Posso gastar dinheiro? Não, não posso.
Posso comprar livros? Também não posso. Mas a carta me deu o direito, gente, de comprar, então estarei comprando sim. Só que aí tem uma coisa, tá, gente? Tem uma virada, porque esse livro que eu comprar, eu tenho que ler com vocês. Vamos sortear, então, toda a fileira D de novo. A próxima combinação é C2. C2... Não é que vocês deram sorte? Os membros escolhem, então eu vou pegar alguns livros da minha lista, da minha TBR, e vou colocar uma enquete para os membros escolherem qual livro dessa lista eu deveria ler. E agora a gente sorteia a fileira C, tudo de novo. A nossa última combinação foi C5. E C5 foi a que eu acabei de sortear. Autor favorito, então, foi o que a cartinha pediu para eu escolher. O que eu também amo, né, gente? Porque sempre dá bom escolher um autor favorito. Então, essas são as minhas escolhas para o mês de maio. Eu vou escolher todos os livros e vou compartilhar com vocês as minhas escolhas agora. Pode ser que eu mude alguma coisa? Pode, mas eu vou tentar ao máximo seguir as cartinhas da tabela. Ufa! Separei aqui os livros que eu decidi ler. E assim, gente, já vou admitir que eu estou bem ousada, tá? Porque eu coloquei calhamaço e eu já tenho leituras programadas pro mês de maio, 2 leituras calhamaço, então assim, eu acho que vai dar. Eu vou tentar, tá bom? Mas eu não garanto, mas eu espero que dê. Então vamos começar com a cartinha de membros escolhem. Essa cartinha já é polêmica e eu até ia fazer aquela questão da enquete, eu ia separar livros e mandar no grupo como uma enquete e eles iam escolher qual livro eu deveria ler. Porém, eu esqueci que agora no dia 20 nós vamos fazer nosso encontro para decidir a nossa leitura conjunta de maio. Então, os membros tecnicamente já vão escolher o livro que eu vou ler em maio junto com eles. Eu vou fazer o seguinte dessa vez. Eu tenho várias ideias e várias formas diferentes da gente escolher as leituras, tá? Não é sempre da mesma forma. Só que agora em abril eu vou fazer um compilado de livros que eu tenho, livros de suspense, eu acho que as meninas querem ler. E aí a partir dessas escolhas é que a gente vai chegar no livro final que a gente vai ler em maio. Então vai dar super certo com a cartinha de membros escolhem. E eu não posso deixar de convidar você a participar do nosso clube de membros aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Você clicando nele, você vai ver os nossos 3 níveis de assinatura para que você seja um membro aqui do canal. A partir de menos de R$8 por mês, você já consegue entrar nos grupos do WhatsApp que eu tenho. É uma comunidade com vários grupos. Também tem acesso a leituras conjuntas esporádicas, tá? Não vou dizer que é todo mês, mas vocês têm acesso a leituras conjuntas. E se você quer realmente participar de um clube de leitura, é só você assinar o capítulo final, que é o nível mais alto, mas também o nível mais legal, porque é justamente essas leituras conjuntas mensais que a gente faz. Clica aqui, gente, e vem ser membro do canal, porque eu garanto que eu sou muito legal e as meninas também são muito legais. É uma comunidade tão fofa, sabe? Ah, eu amo. Para a cartinha de autor novo, eu escolhi uma autora que me chama muito a atenção e eu nunca li, que é a Julie Leon. Ela escreveu A Leitora de Pequenas Sortes. Eu ganhei esse livro de presente dos membros no ano passado, no meu aniversário, e eu estou animadíssima para ler, porque me parece uma história aconchegante. É uma fantasia aconchegante, pelo que eu tô vendo aqui, de uma garota e o seu gatinho, e pelo que eu entendi, ela é vidente, então ela vai passando pelas comunidades e ela vai meio que descobrindo a sorte das pessoas. O que me chama também a atenção é esse blurb que tem aqui, porque é de uma autora que eu já gosto. O livro mais bonito e adorável que eu li nos últimos tempos, e quem falou isso foi a Sangu Mandana. A Sangu é a autora de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que nós lemos juntos no grupo. Foi a primeira leitura conjunta que a gente fez há anos atrás, e foi muito legal, gente, eu adorei. Então eu estou animada para ler esse aqui. Ele vai entrar em autor novo. Para autor favorito, eu coloquei uma autora que eu não li muito, mas o que eu li eu gostei, que é a Robin LaFevers. Eu vou colocar Dark Triumph, que é o segundo livro do Clã das Freiras Assassinas. Essa trilogia já está publicada aqui no Brasil. Esse aqui foi traduzido como Divina Vingança, eu acho, alguma coisa assim. Eu vou colocar o livro aqui, tá? Mas eu amo essa série porque a Robin é uma autora de fantasia histórica, onde não tem hot, é meio gótico, meio
aconchegante e é um romance slow burn, gente. Olha, não tem como ficar melhor. Então essa daqui vai ser a minha escolha. Esse livro aqui é um pouquinho grande e é aqui que eu começo a ficar ousada, tá? Confia em mim. Para a cartinha de criatura mágica, eu vou colocar um livro que já era pra eu ter lido faz tempo, porém eu atrasei totalmente o meu cronograma. Então eu vou colocar esse livro porque ele vai me ajudar a finalizar um vlog, já que falta apenas esse livro pra eu terminar de gravar esse vlog. Ele não tava na minha lista de leituras aconchegantes para o outono, mas ainda assim, gente, eu preciso ler, tá? Então eu vou colocar A Bruxa do Mar e eu coloco a sereia como uma criatura mágica, tá? Eu sei que parece um pouco insensível da minha parte, porque sereias são pessoas, mas eu acho que entra na criatura mágica, porque é bem essa criatura de fantasia, de livro de fantasia. Então, A Bruxa do Mar também vai ser um livro que eu quero ler. Apesar de não ser muito aconchegante, vai fazer sentido com o que eu preciso, gente. Pega na minha mão e vamos para a próxima carta. Para um livro de mais de 500 páginas, eu procurei em todas as minhas leituras aqui, inclusive as leituras obrigatórias que eu tenho que fazer no mês de maio, e eu não achei um livro que saísse das 500 páginas, gente. Eles param ali nas 480, 490, o que é muito desconcertante. Então o jeito foi escolher Aliada do Vilão, que era um livro que eu tava postergando a minha leitura, há meses. Eu comprei esse livro, gente, logo que ele foi publicado, porque vocês sabem que eu amo essa série. Só que assim, o primeiro livro foi tudo pra mim, o segundo livro me decepcionou um pouco e agora estou com medo de ler o terceiro. Porém, é um dos poucos que passa das 500 páginas, então vai ter que ser Aliada do Vilão. Mas eu não sei se eu vou conseguir ler esse aqui. Esse aqui, gente, é pura ousadia da minha parte, hein? Para o livro Fora da Zona de Conforto, eu vou pegar um livro que ele está fora da minha zona de conforto, porque eu acho que ele vai ser triste, e eu não gosto de ler livros tristes. Vou colocar Circe, então, que realmente foge do que eu gosto de ler. Primeiro que eu tô um pouco cansada de reconto de mitologia grega, então geralmente eu não leio muito. E os que eu leio, eu sempre pego, assim, romance, sabe? Uma coisa mais boba, uma coisa mais ingênua. Esse daqui eu acho que vem pra arrasar corações, porque o pessoal fala que chora com esse livro, que é muito triste, enfim. Então ele está sim fora da minha zona de conforto, mas eu vou colocar porque eu tô curiosa com ele. Aí vem o que da questão, né, gente? Porque nós temos a bolinha prateada que me permite comprar um livro, só que eu também tenho que ler esse livro com vocês. Aí agora, olha o que eu vou fazer. Eu comecei a ler uma série de mangá e eu estou completamente obcecada por ela. Estou completamente obcecada pelas personagens, por essa história de amor, gente, eu não me aguento. Então eu já li os 2 primeiros volumes. Eu tenho o terceiro volume aqui comigo. Sim, gente, é um sinal de afeto. Sem comentários, tá? Eu ainda não li o terceiro volume, mas ele é bem curtinho e logo mais estarei lendo. Vou comprar o 4º volume dessa série aqui e aí eu consigo ler com vocês, porque aí eu já vou ter lido 3 e eu leio 4 com vocês, e aí eu compro um livro e leio e a gente vai falar sobre essa série de mangá, porque vocês precisam ler isso aqui, gente. Isso aqui, olha, pra quem gosta de romance, é tudo. Então, esses são os livros que eu quero ler durante o mês de maio. Ah, Paloma, mas você também não tem leituras coletivas pra fazer? Tenho! Quais? Eu tenho que ler, gente, Cidade de Vidro, o 3º volume de Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, e eu também tenho que ler Anjo Mecânico, que é o 1º volume de As Peças Infernais. E eu também tenho que ler esse livro de leitura conjunta que nós vamos escolher agora dia 20. Ou seja, eu tenho tudo isso aqui, mais 3 livros pra ler. Mas eu vou tentar, e eu espero conseguir, porque me parecem ser histórias maravilhosas. Eu sei que às vezes vocês podem ficar um pouco frustrados comigo, porque eu insisto em fazer esses vídeos de TBR e geralmente eu não consigo ler tudo que eu quero, mas eu acho que é legal a gente pensar, sabe? Eu gosto de escolher as minhas leituras antes, eu gosto de pensar, eu gosto de escolher com vocês, eu gosto de usar a tabela da leitura, que é um jogo que eu não uso muito, então tenham paciência, gente, vai dar certo, eu vou me esforçar e eu espero que eu consiga ler todas essas histórias incríveis, tá? Eu estou lendo alguns livros agora, porque ainda é abril, tá? Então eu estou lendo alguns livros agora. Se acontecer da minha TBR de abril acabar um pouquinho antes do mês, eu acho que não vai acontecer porque eu tenho vários livros pra ler ainda, aí eu já começo a ler esses livros, tá? Eu não deixo eles todos pra maio. Eu começo a ler antes e aí eu já começo a produzir vlogs pra vocês e espero que dê tudo certo. Espero também que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo escolhendo as nossas leituras de maio. Se você não é inscrito aqui do canal, chegou sem querer por esse vídeo, aproveita pra se inscrever
gostei, vem fazer parte desse clube comigo, com a gente. Eu estou fazendo vídeos constantemente aqui, gente, tanto vlogs de leitura, que é o que eu mais gosto de fazer, como vídeos aleatórios, onde eu falo sobre algumas leituras pra vocês também. Estou fazendo leituras coletivas de Cassandra Clare, tenho projetos em andamento, então vem fazer parte desse clube, aproveita, se inscreve. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar escolhendo as minhas leituras de maio, de ver a tabela da leitura por aqui, e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal, então a gente se vê lá, hein? Um abraço e tchau!